Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos. Falamos hoje diretamente do Núcleo Espírita Recanto da Esperança, o NERE. Vamos continuar o nosso programa daqui mesmo, certo? É uma imensa satisfação estar aqui com vocês e levar mais um trabalho desta casa ao seu conhecimento, ao conhecimento do nosso público e oportunizar quem mora aqui por perto, quem não mora, mas deseja conhecer os trabalhos que o NERE hoje faz. Houve mudanças, a doutora Francisca vai falar para você, a gente vai entrevistar ela e outros, tá bom? Então agora pedimos você levar seu pensamento a Deus, a Jesus e fazer a prece juntamente com a doutora Francisca Alves. Aqui estamos mais uma vez para falar de Espiritismo, para falar de Jesus, pedindo licença a vocês para adentrar nos seus lares, nas suas residências. E vamos iniciar com uma prece. Somos preceiros, os espíritas, fazemos prece o tempo todo porque sabemos da eficácia da prece, do poder da prece. E a gente vai começar fazendo uma vivência com Jesus, não é? Vamos elevar os nossos pensamentos aos céus e vamos imaginar Jesus de Nazaré caminhando nas nossas direções. Seus cabelos caídos aos ombros, a moda dos nazarenos. O seu olhar doce, calmo, amorável, a nos contemplar. Jesus vai nos abraçar, mas primeiro Ele nos faz, mais uma vez, o seu divinal convite, que segundo Emmanuel, ecoa por todos os evos do cristianismo até os nossos dias. E Jesus, nos contemplando e caminhando na nossa direção, nos diz: vinde a mim, pois vós, que estáis aflitos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso, brando, pacífico, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. É suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Alegrai-vos, eu vim vos trazer a boa nova. E nós ofertamos em contrapartida ao coração misericordioso de Jesus as nossas alegrias, as nossas esperanças, todas as nossas aspirações. E agradecemos, oferecemos ao coração misericordioso de Jesus a nossa gratidão pelo pão, pela luz, pelo ar, pela paz, pela felicidade, pela alegria, pelo lar, pela família. É tão maravilhoso ter um lar e uma família, Senhor. Com tantos que estão aí sozinhos, debaixo das pontes, nos jardins, nos gramados de dores. Obrigada, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos. Muito obrigada, Senhor. E que Maria de Nazaré possa nos dar a sua bênção, o seu colo de mãe e a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. A proposta do tema que a gente vai discorrer, e eu vou precisar da ajuda de vocês, porque como vocês estão vendo, o nosso programa está sendo gravado, então vai ser uma coisa mútua, né? Eu vou estar perguntando, vocês também vão... Porque eu estou também na função aqui de entrevistador, então vocês vão ser os entrevistados, né? E a gente vai conversar hoje sobre os desafios da vida. Quantos desafios a vida nos traz? São muitos, né? Porque para cada pessoa é um tipo de desafio. O nascer é um desafio para alguns, o morrer é um desafio, ou pelo menos aceitar a morte é um desafio para outros. E eu fiz aqui um pequeno esquemazinho, porque para a gente entender melhor. E o saber perder, né? Saber lidar com essas perdas que a vida nos oferece, principalmente as perdas afetivas, as perdas emocionais, que nos levam muitas vezes a atos trágicos, como o suicídio, como o homicídio, né? Como a omissão,
Então, o dinheiro é um outro desafio, a pobreza é um outro desafio. Então, são muitos. Mas eu vou começar perguntando a vocês e eu queria muito que vocês me ajudassem. Então, podem responder, por favor. Qual é o maior desafio para vocês? O processo de aprendizagem, ele é contínuo desde o momento que você vem a este mundo, né? Então você recebe seus primeiros ensinamentos no leito familiar, que é a base da sua vida, começa a partir daí. E vai continuar com as suas amizades, você aprende com seus bons amigos, e também com os maus, para evitar ir pelo mau caminho, né? Você tem esse discernimento, o livre-arbítrio vai fazer com que você tenha esse discernimento e seguir o bom caminho é importante. Depois você vai para o aprendizado dentro da sua própria família, você constrói a sua família, então você vai ter o aprendizado com a pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida. Aí vai aquela questão que o irmão falou sobre aceitar as diferenças. A irmã também falou sobre ceder um pouco. Então isso aí é outro aprendizado. Talvez até um dos mais difíceis, né? E esse conjunto de experiências ao longo da sua vida é que vai lhe dar vai fazer com que você atinja pelo menos em tese, a missão a qual você veio aqui, que é corrigir algumas falhas que você tenha ficado no seu histórico, né? na sua vida passada, e você cresça com isso, você cresça enquanto espírito, você aprenda e esses ensinamentos passem adiante numa vida futura. Charles, aproveitando que você está falando aí, me diz outra pergunta que eu vou passar aqui também para o pessoal. Qual a melhor forma de aprender? Alguns acham que é lendo, outros acham que é assistindo, outros acham que é interagindo, né, com o próximo. Qual a melhor forma de aprender? O conjunto. Você não consegue aprender só lendo. Você não consegue aprender só interagindo. Você não consegue aprender só observando. Você tem que fazer um pouco de cada coisa. Você lê, você pratica aquilo que lê e você divulga aquilo que lê. Não existe uma forma específica, né? Então eu acho que é a vivência, é a experiência, é o momento que você se propõe a aprender determinada coisa, né? Porque você tem que estar aberto para tal conhecimento também. Então eu acho que a vivência, a prática e principalmente você estar aberto para aquele tipo de conhecimento, eu acho fundamental. Dona Conceição, mas me responde uma coisa, Dona Conceição. E quem não tem acesso à leitura? Quem não tem acesso à televisão? Como é que consegue aprender? Porque tem gente sábia que não tem acesso e a gente tem relatos sobre isso. São pessoas sábias, são pessoas conhecedoras. A que se deve isso? Ela vai assistir, ela vai ouvir e ouvindo, interagindo com toda aquela curiosidade que o leigo tem, certo? Com a inteligência que ele tem e a curiosidade, ele aprende igualmente aquele que sabe ler. Sibeli, me diz uma coisa, mas quem não tem, vou fazer novamente a pergunta, quem não tem acesso a isso tudo, a leitura, que infelizmente hoje no nosso país ainda temos isso, infelizmente, a leitura, há uma televisão, existe pouca gente em volta dele que tenha também até um conhecimento. O que se dá essa sabedoria? Como se explica ele ser um conhecedor? A experiência da vida mesmo, no dia a dia, né? Os encontros com os problemas, você vai encontrando saídas e aí vai aprendendo com a dor, com as saídas. E quando você tem, de alguma forma, a dimensão da espiritualidade presente, isso facilita, né? A espiritualidade, a religião, independente de qualquer ajuda do outro ou de meio de comunicação,
Quando você tem a espiritualidade dentro de si, você vai ter as experiências e vai aprender fazendo, sofrendo, errando, com o exemplo do outro. Existe uma coisa muito interessante que o Espiritismo nos coloca, que o nosso aprendizado se dá, isso, ela não quis falar, mas agora lembrou, é a construção, isso, através da reencarnação. Por exemplo, um Patativa do Assaré, um homem fantástico, ele, vamos dizer assim, semi-analfabeto, mas de um conhecimento a nos passar fantástico. Quem não viu aquela história, eu só não me lembro o nome dele, mas ele é do interior, acho que de Minas Gerais, né? E ele não sabia, era semi-analfabeto também, mas de repente teve uns sonhos. Como é o nome, meu Deus? Eu não recordo agora. Se vocês se lembrarem, por favor, me ajudem. Ele teve um sonho com 3 meninos e cada um ensinou um idioma para ele. Não sei se vocês já viram essa matéria. Vocês já chegaram? Ninguém conhece aqui? Ele hoje é poliglota. Ele sabe alemão, inglês e japonês. Nunca frequentou uma escola. E ele foi confrontado com professores, com alemães. Levou a reportagem chegou lá e levou ele a um reduto japonês. Levou a uma pessoa, né, que fala inglês. E todo mundo sem saber explicar. E ele disse que teve, por vários anos, esse encontro nos sonhos com essas 3 crianças. Mas tem um detalhe nisso que é muito importante, a gente tem que entender. Que todo conhecimento que a gente tem, né, vamos supor, de repente eu começo aqui, entro em transe e começo a falar, sei lá, russo. Aí a gente diz assim, foi um milagre, dona Elza. Mas existe milagre? Não existe milagre. Isso é um tipo de mediunidade que é a xenoglossia. E para se ter isso, tinha que haver um conhecimento prévio, a qual a reencarnação explica. Não existe milagres, tudo é explicável. E aí entra a questão da doutrina espírita para nos amparar, para nos dar esse suporte no enfrentamento dos nossos desafios, na busca desse conhecimento, como colocaram aí, o leigo que é curioso, Dona Conceição colocou tão bem. Então, tudo isso, e a construção de uma obra, no caso aqui desse livro A Viagem, ele traz todas essas temáticas, né? A reflexão. É uma obra, como a doutora Francisca nos falou, não é uma obra mediúnica, embora eu tenha consciência total e agradeço profundamente, porque tenho mediunidade, sou uma média ostensiva, trabalho com a mediunidade no centro a qual faço parte, e é uma mediunidade de inspiração. Hoje eu digo, sem medo nenhum, né, que se não fosse a ajuda dos amigos espirituais, provavelmente saísse até uma obra, mas não com tanto conhecimento que, graças a Deus, esses livros tentam levar a cada um que busca lê-los, né? Traz essa questão da reencarnação e traz um tema bem interessante que eu acho que é propício para todo trabalhador, frequentador de casa espírita. Quando a gente adentra a casa espírita, como Dona Elza colocou aqui no início, entra sofrido, buscando amparo para suas dores, para suas necessidades, né? E aí, às vezes, a gente esquece que a necessidade todos nós temos, mas o primeiro passo tem que ser nosso. A doutrina, ela é maravilhosa, ela é perfeita em cada colocação, em cada verbo, né? Mas, nas leituras, com certeza, mas o primeiro passo tem que ser nosso. A protagonista da história, N, ela é inglesa e ela é levada a fazer uma viagem à Rússia por conta do irmão primogênito que vem a desencarnar, e ela tenta desvendar, ele faz parte de uma organização secreta denominada Os Águias, né, a qual é um braço direito do exército inglês, e que tem, esse braço chega a todas as nações na época, mas na época, se dá no século XIX, então era uma época de muita disputa territorial ainda. A Inglaterra vivia o apogeu econômico, né? E
ela vai à Rússia motivada por esses confrontos, por esses desafios pessoais. E quando chega lá, ela se defronta, né, com talvez o maior desafio para ela, que é o conhecimento de si mesma. E vocês falando de desafio, para mim, o maior desafio é eu me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu sei dos meus limites. Eu sei até onde eu posso chegar, respeitando também os limites do próximo. Que isso é o principal. O respeito que a gente tem que dar ao nosso próximo. A gente fala, tem aí esse pastor levantando uma questão de cura gay e tal, mas a gente tem que entender que essas criaturas que levantam determinadas bandeiras que não chegam a canto nenhum, às vezes nada mais é do que levanta revoltas totalmente desnecessárias, eles estão também no processo de aprendizagem. E eles vão chegar ao momento que eles vão também despertar. Então, a gente tem que ter essa compreensão do nosso irmão. Então, quando ela chega lá, ela se confronta com ela mesma. Ela começa a compreender o sentido para que antes ela não via. Ela era uma pessoa boa, ajudava seu próximo, mas assim somos nós. Ela acreditava que, pelo fato dela ser boa, ela era de família azul, aliás, de sangue azul, família azul é complicado, mas de sangue azul, né? E quando ela chega lá, como ela se despojava desses bens, né, que a família tinha e ajudava o próximo, ia para as periferias, que na época havia também muito sofrimento, muita dor, como hoje ainda há, infelizmente, mas ela acreditava que porque ela ia fazer isso, ela não tinha que sofrer. Só que ela se depara lá na Rússia com muitos, mas muitos sofrimentos, principalmente perdas de pessoas amadas para elas, muito amadas. Então, ela busca um meio de se segurar, assim como a gente quando adentra uma casa espírita. Quando a maioria de nós, não todos, toda regra é exceção. Então, às vezes, quando a gente busca a casa espírita, é porque a gente está sofrendo, é porque a gente quer um amparo, é porque a gente quer explicação, é porque a gente quer encontrar uma forma onde se agarrar para poder não sucumbir. Só que acontece o seguinte, quando a gente entra na casa espírita, a gente começa a trabalhar, exercer uma atividade aqui, aí já quer o quê? A ajuda de todos os espíritos. Se acontecer qualquer coisinha assim com a gente, cadê os espíritos que não me ajudam? Então o quê? Pois não é. A gente faz essa pergunta, né, dona Elza? Qual é a culpa deles? Será que a culpa é realmente deles? Né? Então, ela se vê nessa situação. Poxa, e ela começa a dizer, cadê o Deus que eu acreditei? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo e perdi tanta coisa. Não vou nem dizer que senão daqui a pouco eu conto isso, vocês nem compram, né? Então, esse processo dessa busca, desse encontro, nada mais é que quando a gente começa a encontrar conosco mesmo, mas é aquele encontro real, não é aquele encontro aparente que a matéria nos oferece. Ah, uma diversão ali, outra diversão ali. E a gente começa a entender que felicidade é isso. É sair para uma festa, é ter uma roupa de marca, né? Aí, com o tempo, a vida vem, a maturidade também. Porque, através dessas vivências, a qual vocês falaram, dessas perspectivas, a gente vai amadurecendo. Alguns não amadurecem rapidamente, não. Sofre pra caramba, não é, dona Elza? Nenhum espírita está salvo, porque é frequentador da casa espírita, de ser obsediado. Em hipótese nenhuma. O que lhe livra de uma obsessão é o seu conhecimento aliado à ação, porque isso é fé. Isso é caridade. É você somar a prática, a teoria, aliás, a prática. De que adianta eu dizer que acredito em Deus se eu passo e menosprezo o meu próximo? Se no trabalho
Eu fico falando mal de A e B porque ele tentou me jogar pedra. Então, a fé nada mais é do que a caridade. Eles têm que estar juntos, porque senão não há fé. Apenas um ato de crer. Eu creio em Deus. A fé consubstanciada na caridade, ela se alicerça, ela se fundamenta com a prática da caridade. Então, quando ela se vê envolvida nisso, aí eu me reporto, e quando eu estava escrevendo o livro, foi algo bem interessante, que esse capítulo, ele já é um dos finais, não era para existir, mas de repente foi vindo aquela inspiração, foi se escrevendo, e quando eu terminei, quando eu vi o contexto, eu associei isso automaticamente a mim, trabalhadora de casa espírita, que mesmo eu trabalhando na prática da mediunidade, indo lá limpar o centro, faxinar, trabalhando com evangelização, trabalhando com ajuda no diálogo, trabalhando com os estudos que a gente faz, estudo da mediunidade, estudo do ESD, isso não me dá, mesmo fazendo isso, um aval de dizer assim, você não vai ser influenciada por espíritos. Não. O que me dá esse aval é a minha condição moral. Quando eu falo condição moral, não pense que a pessoa é evoluída, não, que a gente está tudo no mesmo barco, tudo é imperfeito. Mas é a busca, pelo que Kardec nos fala, do aprimoramento, né? na tentar ser melhor, tentar perdoar mais, tentar entender mais o nosso próximo. Então, nenhum espírita, seja ele mais trabalhador possível, ele está livre de qualquer influência espiritual, simplesmente pelo fato de ir frequentar o centro espírita, de trabalhar no centro espírita. Ele pode sim ter mais ajuda? Pode, principalmente quando aquele trabalho que ele faz, que ele realiza, é de coração. É óbvio. Aí entra o mérito da criatura. Também Deus é muito justo, e porque Ele é justo, Ele se torna bom. É óbvio que uma pessoa que destina seu tempo, né, ao bom uso dele, a trabalhar, a ir lá, estudar, é óbvio que ela vai ter mais ajuda, ela vai propiciar, na verdade, aos espíritos a chegarem mais até ela, a conversar, a influenciar, a dizer, minha irmã, isso assim. E outra coisa, muito importante, os espíritos não são nossos escravos, porque muitos de nós querem fazer os espíritos como nossos... Eles têm que estar aqui. Cadê os espíritos que não me ajudaram? A gente leva uma topada, cadê? Por quê? Né? Então, entra aí o merecimento de cada um. Nós reencarnamos com a necessidade, como Dona Elza aqui nos falou, da evolução. E para se ter essa evolução, é justamente tudo isso que a gente falou, que vocês ajudaram a construir aqui. Então, a construção de um mundo melhor se dá por cada formiguinha trabalhando, por cada criatura humana trabalhando. A gente diz assim, todo mundo tem que ter o pensamento igual? Não. O pensamento pode ser diferente com o mesmo objetivo. Eu posso pensar diferente de Dona Elza e externar esse pensamento de maneira diferente. Mas o objetivo é qual? Chegar à perfeição. Então, a gente pode sim escolher caminhos, às vezes diferentes, mas que necessariamente não estejam errados. Quando é que a gente sabe que algo vai estar errado? É as consequências que geram a partir das causas. Então, a gente analisa as consequências dos nossos atos e aí vai entender se o que a gente quer fazer é bom ou não. Se maltratar o nosso próximo, é óbvio que não é bom. Qualquer coisa, se nos maltratar, é óbvio que não vai ser bom. E só para a gente finalizar, está chegando ao final, para a gente entender isso, essa questão da liberdade. Até onde vai a nossa liberdade? E aí entra, alguém falou, eu não me lembro quem, mas na questão familiar, a responsabilidade da família. Ora, a primeira escola do espírito ao reencarnar é a família. E aí entra a responsabilidade do meio familiar para aquela criatura. O espírito, quando reencarna, ele traz as suas tendências más, as suas tendências boas. E se ele reencarna num ambiente familiar saudável, ele vai ter, sim, é óbvio, mais condições, né, de encontrar recursos de vencer as suas más tendências. Do contrário,
totalmente verdadeiro, se ele não tem. Só que quando a gente entende essa questão de liberdade, do ser livre, aí entra a construção primordial das criaturas. Por exemplo, quando a gente tem um filho, a gente tem que entender e tem que construir a educação daquele ser para ela ser livre. Ela ou ele ser livre. Sabe por quê? Porque a primeira prisão que o espírito encontra, às vezes, é na educação de sua casa. Se o pai é médico, ele tende a dizer, olhe, meu filho, não, deixe essa escolha para o seu filho. Crie ele com a liberdade de saber escolher. Indique, sim, os princípios, né, éticos que norteiam a sociedade, mas principalmente os princípios cristãos que somos. Mas dê a ele a oportunidade de escolher. Eu sou espírita, tenho uma filha, aí ela vai ter que ser espírita? Negativo. Eu tenho que nortear ela com os preceitos cristãos, claro. Eu sou espírita, eu vou ensinar o espiritismo, tudo bem. Mas dê a ela condições dela saber fazer essa escolha, para que amanhã ela não aponte e diga assim, eu escolhi foi por sua causa. E não lhe culpe. Isso não fui eu que escolhi, foi você. Isso entra em todos os âmbitos. No credo, na questão da própria conduta, de pensar. Porque às vezes a pessoa se vê aprisionada. Eu tenho que pensar como minha mãe pensa, como meu pai pensa. Não. Todos nós somos criados individualmente. Nossa personalidade é intransferível. Ninguém as rouba. A gente pode, sim, passar material genético para o nosso parente. A gente pode passar valores, sim. A gente pode passar conhecimento, sim, se ele também quiser. Porque aí entra a busca de cada um. Mas vamos dar aos nossos filhos, aos nossos amigos, a liberdade real de poder escolher. E aí a gente acaba de vez com um problema sério que existe em todo o mundo, que é a incompreensão. Essas brigas que acontecem em nosso meio, seja ela política, religiosa, parte da incompreensão do nosso irmão. Porque eu acho que a pessoa tem que pensar como eu. Porque se não pensar, ela vai estar errada. Então, eu acho que é por aí. Espero que quem adquiriu o livro possa se deleitar com a leitura, que para nós foi um prazer imenso de fazer, de construir. Eu, particularmente, tenho muito a agradecer a Deus a oportunidade desse trabalho. É um trabalho, para mim, extremamente gratificante. É você passar para o papel uma história onde você possa levar para outros irmãos, além do conhecimento, mais vivências, onde a pessoa pode ter ali exemplos e seguir e ter ali para a sua vida. Então, agradecer ao nosso público de casa, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam buscar através da leitura, através de um bom programa, através dessa interatividade com o nosso próximo, esse conhecimento, mas principalmente buscar dentro de cada um esse conhecimento que nos dá, né, essa liberdade para pensar, para agir e para ser um dia espíritos superiores, como diz o Evangelho, que é a nossa destinação. Então, que Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado e fiquem com Deus. Bem, gente, a gente só tem muito a agradecer, primeiramente a Deus, depois essa oportunidade de estar aqui, levando mais um trabalho de uma casa espírita, de uma casa de Deus, com esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece. Próximo domingo a gente continua aqui no NERE para levar mais informação, mais conhecimento para vocês. Fiquem com Deus.